Meus agradecimentos aos membros do canal que estão na tela. Aviso: pode conter erro de tradução em português. Parte 34. O fim do luar. Após a morte de Zenon pelas mãos de Naruto, todos os caçadores restantes receberam a notícia, o que os fez comemorar como nunca antes, pois haviam conquistado mais uma vitória. Com os caçadores que estavam lutando com Kokushibo. O primeiro a lançar o ataque foi Naruto, que chocou os punhos com o demônio que o olhou com fúria. Kokushibo, desta vez eu vou te matar, pirralho, e te mandar para o inferno onde está aquele pobre Yoshi, ele disse furiosamente enquanto dava um corte que o garoto de cabelos dourados desviou. Naruto, você sabe que eu sou um clone, né? Além disso, é triste que você ainda tenha ódio e inveja do vovô Yoshi só porque ele era melhor que você, disse ele ironicamente enquanto recuava, desviando de outro corte. Kokushibo, cala a boca, seu pirralho. Esse desgraçado não é melhor que eu. Ele gritou com raiva enquanto, com sua quinta postura, lançava um vórtice de cortes verticais que o garoto de cabelos dourados desviou, desaparecendo num piscar de olhos. Naruto reapareceu perto de Tokito e tocou suas costas, deixando a marca do Irashi nele. Sanemi, sopro de vento, sexta postura, tempestade de fumaça negra. Ele exclamou furiosamente, dando um forte corte vertical, criando um poderoso redemoinho que cobriu o demônio, transformando uma das bolas negras em um escudo. Kokushibo, morra, lixo, disse ele furiosamente enquanto o escudo se transformava em uma haste preta que ele queria enfiar no rosto do homem de cabelos brancos que desapareceu num piscar de olhos para sua fúria. Gyomei, muito bem, Naruto-san, agora com o poder que você me emprestou, me sinto mais leve e mais forte, disse ele com um sorriso enquanto jogava a bola e o machado em direção ao demônio que o repeliu com um chute. Kokushibo, você precisa de mais para me surpreender, ele disse ironicamente porque o espadachim era cego, o que não afetou Gyomei. Naruto, não dê atenção ao segundo filho, Imejima-san. Eu contra-ataco com mais zombaria a fúria do demônio. Kokushibo, cale a boca, seu pirralho maldito, ele disse furiosamente. Mas Sanemi e Tokito já estavam perto dele, o que não o surpreendeu, pois ele já os tinha visto. Sanemi, sopro de vento, redemoinho de poeira. Ele exclamou, sorrindo descontroladamente enquanto avançava em direção ao demônio com um redemoinho de golpes. Tokito, sopro de névoa, quarta postura, ataque e advento, ele disse seriamente enquanto desferia um corte rápido em direção ao demônio, deixando um rastro de névoa atrás dele. Kokushibo, estúpido. Sopro da lua, nona postura, descida da lua, paisagem lunar sem fim. Ele exclamou furiosamente enquanto lançava uma tempestade de golpes em direção. Naruto rapidamente fez os caçadores desaparecerem num piscar de olhos para que eles não sofressem nenhum dano, o que enfureceu o demônio. Kokushibo, malditos caçadores, se aquele pirralho não estivesse aqui, ele já os teria matado, pensou com raiva enquanto olhava para Naruto. Naruto, agora, gênia! Gritou, sorrindo, enquanto olhava para o mencionado atrás do demônio. Kokushibo ficou surpreso, mas não conseguiu se esquivar de um Rasengan que o atingiu nas costas e o fez voar para longe, fazendo comer o chão. Mas o ataque não lhe causou nenhum dano, algo que o garoto de cabelos dourados percebeu imediatamente. Gyomei, ataque! Ele ordenou seriamente enquanto corria em direção ao demônio. Os 5 caçadores apareceram ao redor de Kokushibo, que já havia se levantado e os olhava furiosamente enquanto preparava seu ataque. Kokushibo, respiração lunar, quarta postura, lua de sangue da meia-noite. Ele exclamou furiosamente enquanto lançava uma combinação de cortes horizontais ao seu redor que mudavam de tamanho. Naruto viu isso surpreso, então ele rapidamente desapareceu junto com seus companheiros, evitando ataques devastadores que destruía tudo em seu caminho. Naruto, droga, se eu não tivesse tirado eles de lá naquele momento, eles certamente teriam morrido, pensou seriamente enquanto olhava para o demônio. Gyomei, se Naruto não tivesse nos salvado, sem dúvida estaríamos mortos, ele pensou seriamente enquanto apertava a corrente com mais força. Os outros 3 tiveram um pensamento semelhante e só puderam agradecer ao homem de cabelos dourados em suas mentes. Kokushibo, malditos ratos! Eu já os peguei, disse ele furiosamente. Naruto viu Tokito, que entendeu rapidamente, então correu em direção ao demônio que o olhava com irritação e atrás dele vieram os outros que também haviam entendido o que o homem de cabelos dourados queria lhes dizer. Tokito, sopro de névoa, mar de névoa. Ele exclamou furiosamente enquanto investia contra o demônio com um ataque poderoso. Kokushibo, rato imundo, agora mesmo vou te mandar para o inferno. Respiração lunar, 11ª postura, templo da lua, lua fantasmagórica.
Ele exclamou furiosamente enquanto lançava um corte duplo que desapareceu. Os caçadores ficaram confusos, mas Naruto, com seu mundo transparente, conseguia ver tudo claramente. Então ele rapidamente agarrou Tokito pelas costas do uniforme e o jogou para trás, para a surpresa do homem de cabelos negros. Naruto, sopro solar, sexta postura, ossos queimados, sol de verão. Ele exclamou sério enquanto criava um vórtice de fogo que bloqueava o corte duplo que reapareceu para a surpresa dos outros caçadores que pularam para trás. Sanemi, que diabos? Disse ele, surpreso. Tokito, isso definitivamente me mataria, disse ele, incrédulo, em sua quase morte. Gênia, só consegui ver um pouco do corte antes que ele aparecesse, disse ele seriamente, olhando para Naruto, que pulou para trás, caindo perto deles. Gyomei, o que eles estão vendo? Sem dúvida, aqueles dois estão vendo além da visão humana, ou demoníaca, ele pensou seriamente, já que Naruto era o único que conseguia ver claramente o ataque. Kokushibo, seu pirralho bastardo, então você pode usar o mundo transparente agora, ele disse com raiva porque eles pararam sua execução. Tokito, mundo transparente. O que é isso? Perguntou ele, confuso. Naruto, o mundo transparente é uma habilidade especial acessível apenas aos caçadores de demônios que conseguiram despertar sua marca. É uma forma especial de percepção extrasensorial, alterando sua visão, percepção e aumentando significativamente suas habilidades de uma forma leve, ele explicou seriamente enquanto olhava para Kokushibo que estava furioso. Kokushibo, pirralho idiota, não pense que porque você pode usar isso você é mais forte que eu, ele disse com raiva, olhando para Naruto. Naruto, você continua com esses ataques de raiva como se fosse um pirralho mimado. Apesar de ter centenas de anos de experiência, você ainda é um idiota, disse ele ironicamente, olhando para o demônio que ficou mais enfurecido. Kokushibo apareceu perto do garoto de cabelos dourados que ficou surpreso, mas rapidamente colocou os antebraços para cobrir um chute do garoto de cabelos brancos que o fez voar até se cravar em uma parede. Os outros caçadores rapidamente se lançaram contra o demônio, que os encarou com fúria enquanto respirava fundo. Kokushibo, sopro da lua, 13ª postura, chuva de pedras lunares. Ele exclamou furiosamente enquanto lançava uma chuva de golpes erráticos em direção aos caçadores. Gyomei rapidamente agarrou o braço de Sanemi, jogando-o para o lado, e chutou Tokito, afastando ambos dos cortes que cresciam conforme avançavam, até que finalmente o pilar de pedra deu um grande salto, conseguindo desviar dos cortes, para a fúria de Kokushibo que estava pronto para lançar outro ataque. Kokushibo, respiração lunar, 11ª postura, templo da lua fantasmagórica. Ele exclamou furiosamente, lançando um corte duplo que desapareceu. O demônio sorriu pensando que iria matar o pilar com cegueira, mas não foi bem assim, pois Gyomei se moveu para o lado, deixando passar os cortes que destruíram várias paredes atrás dele. Kokushibo, se como? Ele perguntou, incrédulo, que esse caçador patético fosse capaz de desviar de seus cortes. Gyomei sorriu ao ver todas as articulações do demônio desde que ele desbloqueou o mundo transparente. Naruto, não é óbvio, idiota? Ele perguntou divertido enquanto lhe dava uma cotovelada na cabeça que o fez comer o chão. O garoto de cabelos dourados rapidamente pulou para trás quando algumas varas negras tentaram empalá-lo, caindo perto de Gyomei e dos outros três que já haviam se juntado à batalha novamente. Naruto, muito bem por desbloquear o mundo transparente, Gyomei-san, disse, sorrindo, olhando para seu parceiro. Gyomei, obrigado, mas sou muito inexperiente com isso, disse ele, divertido. Naruto, você logo vai entender melhor, ele disse, também divertido. Kokushibo se levantou novamente com grande raiva enquanto olhava para Gyomei, pois havia notado como o pilar desviava de seus cortes. Kokushibo, aquele bastardo está vendo o mesmo mundo que eu, ele pensou com raiva enquanto cerrava os punhos. Naruto, muito bem, temos que levar isso muito a sério porque em pouco tempo Muzan vai acordar e teremos que ir até ele, então é hora de matar esse cara, disse ele seriamente enquanto olhava cautelosamente para Kokushibo. Gyomei, eu tenho um plano, mas para realizá-lo preciso de todos vocês, disse ele seriamente, capturando a atenção de todos. Sanemi, conte conosco, disse ele seriamente. Tokito, eu farei tudo o que você me pedir, ele disse seriamente enquanto apertava sua espada com mais força. Gênia, se isso ficar mais complicado do que o esperado, terei que usar aquela técnica que estava desenvolvendo, pensou seriamente enquanto prestava atenção ao que seu superior diria. Gyomei começou a falar enquanto os outros quatro ouviam e acenavam em confirmação, mas Kokushibo perdeu a paciência.
Kokushibo, caçadores imundos, vocês acharam que eu esperaria por vocês até terminarem seu plano patético? Ele perguntou furiosamente. Naruto, claro que não, mas você é muito estúpido e esperou por nós, então obrigado por isso, ele disse com um sorriso de obrigado. Kokushibo viu furioso porque estavam zombando dele novamente. Kokushibo, respiração lunar, sétima postura, espelho sinistro, glória lunar. Ele exclamou furiosamente enquanto lançava um corte vertical que resultou em vários cortes multidirecionais com grande alcance. Os caçadores se moveram rapidamente, desviando de todos os cortes em alta velocidade. Gyomei, agora, Shinazugava. Ele gritou sério enquanto girava a bola com espinhos em alta velocidade. Sanemi, ai! Ele exclamou em confirmação. Ambos os caçadores atacaram o chão, levantando uma cortina de poeira, para a confusão de Kokushibo, mas ele rapidamente parou sua confusão quando viu um Rasen Shuriken sair da cortina de poeira, que estava indo em sua direção, então ele rapidamente colocou sua mão na frente dele, começando a absorvê-lo, mas a técnica se transformou em Naruto, para sua extrema surpresa. Naruto, sopro solar, oitava postura, imensa névoa flamejante. Ele exclamou furiosamente enquanto cortava um dos braços de Kokushibo que se movia com dificuldade devido à surpresa. Mas da fumaça saiu outro Rasen Shuriken que ia em direção aos dois, mas Naruto lhe deu um sorriso, pois ele desapareceu em um clarão dourado para a fúria do demônio que colocou a mão na frente. Kokushibo, Shinra Tensei. Ele exclamou furiosamente, dando um pulso gravitacional que dissipou a técnica completamente, embora ele tenha notado uma bola do colar de Gyomei que ele havia lhe dado em sua mão, para sua surpresa. Naruto, agora! Ele gritou furiosamente enquanto olhava para a cortina de poeira. Porque do pó surgiu Sanemi, que tinha um sorriso selvagem enquanto sua espada estava cheia de chamas negras. Sanemi, sopro de vento, primeira postura, redemoinho de poeira. Ele exclamou furiosamente enquanto avançava em direção a Kokushibo em um redemoinho de cortes com chamas negras que o demônio desviou movendo-se rapidamente para o lado. Kokushibo, droga, filho da puta. Você acha que consegue me atingir com esse seu ataque fraco? Perguntou ele, furioso, olhando para Sanemi. Sanemi, claro, seu demônio estúpido, se você não acredita em mim, olhe para trás, ele disse com um sorriso zombeteiro. Kokushibo olhou para trás apenas para ver a bola pontiaguda de Gyomei que estava engolfada pelo hálito solar. O demônio olhou para ele surpreso, apenas para cuspir sangue enquanto o lado direito de seu corpo era pulverizado pelo ataque, cortando seu braço com sua fúria. Kokushibo, caçadores malditos! Gritou com fúria e dor pelo dano causado pelo sopro solar. Mas do chão surgiram várias correntes de ouro que o prenderam enquanto a espada de Gênia o empalava de cima, fazendo cuspir sangue. Naruto, sopro solar, 12ª postura, valsa flamejante Ele exclamou furiosamente enquanto avançava em direção ao demônio. Tokito, sopro de névoa, 4ª postura, ataque advento. Ele também exclamou furiosamente enquanto avançava em direção ao demônio e sua espada também estava cheia de chamas negras. Sanemi, sopro de vento, 6ª postura, tempestade de fumaça negra. Ele exclamou sorrindo enquanto carregava seu ataque do ar. Gyomei, Rock Breat, 4ª postura, Reolite, conquista rápida, ele exclamou seriamente enquanto enviava suas armas em direção a Kokushibo. Gênia! Faça isso, mate esse idiota! Ele gritou furiosamente enquanto enchia sua espada com chamas negras, causando mais dor em Kokushibo. Kokushibo, essa sensação irritante é como a de 400 anos atrás, e também é como a que aquele pirralho maldito me deu com seu hálito maligno um ano atrás. Ele pensou com raiva enquanto olhava para Naruto e começou a se lembrar do encontro que teve com seu irmão 400 anos atrás. Flashback narra Kokushibo naquele dia, 400 anos atrás, havia uma lua sangrenta. Eu via algo incrível. Meu irmão mais novo. Ele parecia um velho decrépito. Estava bem ali. Tsujikuni Yoshi, meu irmão gêmeo mais novo. A última vez que nos encontramos foi há 70 anos, então Yoshi, que continuava humano, deveria ter mais de 80 anos. Kokushibo. Impossível. Como você está vivo? Todos deveriam estar mortos. Você deveria ter morrido depois de 25 anos, como isso é possível? Como você é o único vivo? Perguntou, incrédulo, ao ver seu irmão ainda vivo. Yoshi, isso é de partir o coração, irmão, disse ele, derramando lágrimas ao ver a aparência de seu irmão. O velho e horrível ser que uma vez chamei de irmão sentiu pena de mim, mas eu não senti raiva.
Mesmo que meu irmão tenha sido uma verdadeira dor para mim 70 anos atrás, a voz que me chamava de irmão estava estranhamente rouca. Meu irmão mais novo, que nunca havia demonstrado a menor emoção, estava chorando e, pela primeira vez na minha vida, senti algo crescer dentro de mim. Eu estava confuso e perplexo além da crença. Eu tinha que matar aquele resto de carne, meus dias humanos, aquele velho fisicamente frágil que já havia passado do auge. Enquanto eu fosse um matador de demônios, eu não teria escolha a não ser cortá-lo se ele apontasse sua espada para mim, mas esses sentimentos estranhos foram ofuscados no momento seguinte. Yorshi assumiu uma posição de batalha, deixando a atmosfera pesada para Kokushibo enquanto ele olhava para a aura assassina do usuário do sopro solar. O peso no ar aumentava devido à pressão, como se houvesse uma pedra em cada um dos meus ombros. Sua postura era impecável. Yorshi, lá vou eu, disse ele com extrema seriedade, olhando para o irmão. Em um segundo, Yorshi estava atrás de Kokushibo, que tinha um corte um tanto profundo no pescoço, cuspia sangue, segurava o ferimento e olhava com raiva para o velho. Porque você é sempre você. Porque você sempre tem que ser o especial. Você conseguiu viver uma vida longa apesar de ter a marca. Mesmo na sua velhice, as técnicas que você demonstrou tinham exatamente a mesma força e velocidade de quando você estava no seu auge. As memórias voltaram correndo. Aqueles dias irritantes, 70 anos atrás, a inveja que desacelerou meus ossos. Você foi a única exceção às leis deste mundo. Você viveu sua vida com o favor dos deuses. Kokushibo, eu te odeio, vou te matar, pensou com raiva, rangendo os dentes. Mas minha cabeça seria decepada com seu próximo golpe, eu tinha quase uma certeza disso. Aquela técnica de espada levou aquele homem ao seu limite, não era basicamente diferente das técnicas sagradas dos deuses. Irritação e derrota percorreram todos os órgãos do meu corpo, mas, o próximo ataque nunca veio. Yorshi morreu de morte natural devido à velhice, enquanto ainda estava de pé. Kokushibo apenas observava o corpo de seu irmão com raiva porque sabia que, se continuasse lutando contra ele, teria perdido para seu irmão mais novo bastardo. Fim do flashback. Fim da narração. Fim do Host Kokushibo. Ele gritou com raiva enquanto liberava muitas lâminas em forma de crescente que sem dúvida iriam matar os caçadores e cortar as correntes. Naruto viu isso com surpresa, mas rapidamente fez todos desaparecerem em vários flashes, salvando-os de morte certa, quase todos ilesos, já que ele havia perdido um braço, mas ele havia se regenerado rapidamente. Gênia. Droga, esse desgraçado ainda tem forças para continuar lutando, ela disse furiosamente. Tokito. Não é à toa que ela é a primeira superiora, ele também disse furiosamente. Sanemi. Além disso, esse maldito aumento de poder que ele teve o torna mais perigoso e irritante, disse ele, cerrando os punhos. Gyomei. Obrigado, Naruto-san, por nos tirar de lá, ele agradeceu com um suspiro de alívio. Naruto. De nada, mas temos que encontrar uma maneira de matar esse cara antes que algo mais aconteça, ele disse seriamente enquanto pensava em usar mais do poder de Kurama, embora soubesse que se fizesse isso deixaria o original em apuros. Gênia. Eu irei para a frente. Quando o enfraquecer o suficiente, vocês irão atacá-lo e matá-lo, disse ele seriamente, olhando para todos que estavam surpresos. Naruto. Não me diga que você vai usar isso, ele disse, incrédulo com o que o meio-demônio queria fazer. Sanemi. O que você está tentando fazer? Nem pense que vou deixar você ir para a frente, idiota. Disse ele com fúria e preocupação. Gênia. É o único jeito e você sabe disso, ele disse sério, olhando para Sanemi e depois para Naruto. Naruto. Certo, mas nem pense em morrer, idiota, porque se isso acontecer, eu te mato depois, ele disse sério enquanto Gênia assentia e corria em direção a Kokushibo. Tokito. O que Gênia fará? Ele perguntou sério, olhando para Naruto. Naruto. Ele usará uma técnica que sem dúvida o tornará o mais forte de todos nós, disse ele seriamente. Gyomei. Com certeza vai ter um custo, né? Digo isso por causa do seu tom sério, disse ele, sério. Naruto. Custou grande fadiga e até a morte, disse ele seriamente, olhando para seu aluno e amigo. Sanemi. O quê? Ele gritou muito animado, tentando ir até seu irmão para detê-lo. Naruto. Deixe isso porque essa será a oportunidade de matar Kokushibo e não se preocupe, não deixarei ninguém morrer esta noite, disse ele com extrema seriedade. Sanemi olhou para ele com fúria e apenas assentiu, confiando em seu irmão e esperando que o homem de cabelos negros não o deixasse morrer. Kokushibo. O que aquele pirralho fraco vai fazer? Ele se perguntou furiosamente enquanto se levantava e olhava para Gênia como se ele fosse lixo. Gênia. Técnica do sangue demoníaco. Shimonkai, a porta da morte aberta, acenda seu coração até seus limites e o supere.
Ele exclamou com fúria e determinação interior enquanto apontava o polegar em direção ao coração e seu sangue começou a emanar como uma aura flamejante de vapor vermelho de todos os poros de seu corpo, cabelos e sobrancelhas. Kokushibo, vapor vermelho. Acha que isso é o suficiente para me enfrentar, lixo? Vou te matar da pior maneira possível, escória. Sopro lunar, 15ª postura, canto da deusa lunar, lua sagrada. Gritou ele furiosamente enquanto desferia um triplo corte vertical, seguido de um duplo corte horizontal que devastava tudo em seu caminho. Naruto viu aquilo com um sorriso, pois suas correntes bloquearam o ataque e ele, junto com os outros, viu como Genya deu um grande salto, alcançando a altura de Kokushibo, que ficou surpreso. Mas Genya rapidamente deu um soco que liberou um estilingue de vento comprimido que o demônio mal cobriu com seu cajado, mas o meio demônio deu um grito de guerra, fazendo o ataque avançar e fazendo Kokushibo cair no chão, criando um estrondo que fez aqueles que estavam assistindo se protegerem. O ataque levantou uma cortina de poeira e, quando Genya estava prestes a desferir outro golpe, sentiu uma dor no braço que o deteve. Naquele instante, Kokushibo saiu da fumaça que subia enquanto olhava para Genya com deboche. Kokushibo, pirralho estúpido, seu ataque não fez nada comigo, ele disse ironicamente, mas por dentro estava furioso porque o ataque realmente lhe causou muito dano. Sanemi, maldito desgraçado. Aquele ataque não fez nada com ele, disse ele, furioso, enquanto olhava para Kokushibo. Naruto, é claro que ele fez algo com ele, aquele ataque foi devastador para Kokushibo, mas ele quer fingir o contrário, disse ele, divertido, enquanto olhava para o demônio com seu mundo transparente. Gyomei, Naruto-san está certo, o ataque causou bastante dano a ele disse sério, já que também estava usando o mundo transparente. Tokito, por outro lado, permaneceu em silêncio e se concentrava porque queria entrar no mundo transparente, o que era difícil para ele. Tokito, droga, eu tenho que conseguir isso ou então serei apenas um obstáculo, ele pensou furiosamente. Naruto, temos que apoiar Genya, então Gyomei, quando você vir que é um momento certo, quero que você jogue esta kunai entre os dois, ele disse seriamente enquanto tirava uma kunai de 3 pontas do pilar de pedra. Gyomei, muito bem, Naruto-san, ele disse seriamente enquanto pegava a kunai. Naruto, você, Tokito, vai jogar isso perto de Kokushibo, no qual eu vou te teletransportar para Shinazugawa para que você possa dar um ataque devastador naquele desgraçado, ele disse sério enquanto dava outra kunai para o homem de cabelo preto que assentiu seriamente. Sanemi, ótimo. Vou matar essa merda. Disse ele com raiva e Naruto assentiu. Genya olhou seriamente para Kokushibo e então começou a girar em alta velocidade ao redor do demônio, que o seguia com os olhos. Quando Genya lançou um golpe novamente, Kokushibo se cobriu com as esferas negras, transformando-as em um escudo, mas Genya apareceu atrás dele, lançando outro golpe que o atingiu diretamente, causando muita dor no demônio. Assim, continuou enviando muitos golpes por todo o demônio, que só conseguia recebê-los enquanto resistia à dor. Genya viu que Kokushibo não conseguia se mover, então se lançou contra ele enquanto desferia um golpe poderoso. Naruto, Genya, você tem que bater nele, não importa o que. Ele gritou seriamente para o meio demônio. Kokushibo, lá vem, vou ter que me trancar no Gudama, pensou furiosamente enquanto se trancava em uma bola preta e jogava os outros Gudamas em direção a Genya. Naruto, agora, Gyomei. Ele gritou furiosamente. O pilar de pedra lançou a kunai que caiu entre Genya e o Gudama. Naruto apareceu e a pegou enquanto ele se virava e as esferas tocaram suas costas e então desapareceram, aparecendo ao longe, criando um estrondo. E também, simultaneamente, Tokito lançou a kunai que passou perto da esfera onde estava Kokushibo e lá apareceu Sanemi que, com sua sexta postura, deu um ataque devastador que quebrou uma parte do escudo, revelando um Kokushibo incrédulo. Sanemi desapareceu no piscar de olhos, pois Genya atingiu o demônio, dando-lhe um poderoso golpe nas costas que o fez atravessar o outro lado do escudo enquanto ele cuspia sangue e caía, criando um rugido e muita destruição. Genya pousou ofegante e suando muito devido ao esforço excessivo que estava fazendo, mas ele, assim como os outros, viu como Kokushibo se levantou enquanto cuspia sangue e olhou para Genya com raiva. Kokushibo, como é possível que um pedaço de lixo como você possa me causar tanto mal? Eu vou te matar, seu demônio falso e nojento. Gritou ele com raiva enquanto respirava fundo. Genya, droga, estou ficando muito exausta e esse desgraçado ainda tem muita força. Ei, acho que vou ter que dar tudo de mim para dar uma chance aos pilares de acabar com ele. Ela pensou com cansaço e diversão. Kokushibo, respiração lunar, 16ª postura, lua lunar quebrada em arco-íris.
Ele gritou com raiva enquanto lançava golpes descendentes que devastavam tudo em seu caminho, criando crateras. Todos começaram a desviar dos ataques em alta velocidade e Genya se lançou ao ataque enquanto carregava um poderoso ataque que colidiu com uma postura de Kokushibo que foi acompanhada por uma grande força gravitacional que fez um rugido e levantou uma grande cortina de fumaça da qual ambos os oponentes emergiram em direções diferentes. Naruto, este será o último ataque de Genya, então preparem-se porque essa será nossa chance de matar o maldito Kokushibo, ele disse sério enquanto se preparava e os outros faziam o mesmo. Genya estava ofegante, pois suas roupas estavam totalmente destruídas, e ele olhou seriamente para Kokushibo, pois o demônio estava quase ileso. Genya, é hora de dar tudo de mim para proteger meus amigos e meu irmão, ele pensou seriamente. Kokushibo, esse pirralho maldito ficou muito forte, mas ele já está nas últimas, então seu próximo ataque será o último, ele pensou furiosamente enquanto olhava para Genya que estava se preparando para seu último ataque. Genya ficou em pé enquanto abria as pernas e o vapor vermelho se intensificou, criando uma cabeça de dragão, e Kokushibo sabia que esse ataque seria devastador. Genya, Yagairi! Ele exclamou furiosamente enquanto investe-a com seu poderoso ataque em direção a Kokushibo, destruindo tudo em seu caminho. Kokushibo, eu vou resistir e então vou matar você, seu pirralho maldito. Ele gritou com raiva enquanto colocava seu cajado na frente dele para bloquear o ataque do homem de cabelo preto, mas para sua descrença o cajado havia distorcido, o que? Distorceu o espaço. Ele pensou com desespero e descrença. Genya atingiu o demônio enquanto lhe dava um poderoso chute no peito, fazendo com que ele cuspisse uma enorme quantidade de sangue e destruindo completamente o peito de Kokushibo, assim como sua perna, mas ele ainda continuou com o ataque, o que fez um barulho alto e mandou os outros que assistiam à luta voando. No final do ataque, era possível ver um Genya com a pele enegrecida em muitas rachaduras. Kokushibo se levantou enquanto cuspia uma grande quantidade de sangue e olhou para Genya com raiva, já que o que aconteceu há um ano havia acontecido novamente com uma parte de seu corpo pulverizada e seu oponente inconsciente. Naruto, ataque! Ele gritou furiosamente enquanto corria em direção ao demônio que o olhava furiosamente e os outros o seguiram de perto. Kokushibo, é tudo culpa sua, pirralho desgraçado. Desde que você apareceu eu sabia que tinha que te matar. Se você não estivesse lá sem dúvidas eu teria acabado com esses caçadores mais rápido, que estão 100% por causa da sua maldita intervenção. Pensou com todo o ressentimento do mundo enquanto de seu corpo liberava uma grande quantidade de lâminas de espada que iam em direção aos caçadores. Naruto, não vou deixar ninguém morrer esta noite. Técnica do sangue demoníaco. Correntes de diamante. Exclamou furioso enquanto um grande brilho era liberado de suas costas, de onde saíam muitas correntes que destruíram todas as espadas. Kokushibo olhou para Naruto com mais raiva, que o prendeu com suas correntes enquanto ele e os outros caçadores respiravam fundo. Naruto, esta é sua última noite, Nishikatsu Tsujikune. Respiração solar. 10ª postura. Luz brilhante da gratidão. Ele gritou furiosamente enquanto era cercado por uma espiral de chamas e dava um poderoso corte no pescoço do demônio. Kokushibo, não vou deixar você cortar minha cabeça, seu pirralho maldoso. Ele gritou furiosamente enquanto resistia ao corte do garoto de cabelos dourados. Jomei, Sanemi, Muishiro. Agora. Ele gritou furiosamente enquanto chocava a bola de espinhos e o machado com as espadas de seus companheiros. Os 3 caçadores restantes atingiram suas armas com a espada de Naruto e os 4 foram tingidos de vermelho carmesim. Naruto, Ele gritou furiosamente enquanto, com um último empurrão, eles finalmente destruíram a cabeça do demônio. Kokushibo, o que foi tão divertido? Apesar de todo o poder que ganhei, esses caras continuaram no meu caminho, não importa o quanto eu os cortasse ou o que aquele pirralho fizesse com eles, eu os curava e eles atacavam novamente com o máximo de força. Esses caras, mesmo eu tendo o poder de me livrar deles, conseguiram me acompanhar, e mais ainda aquele cara que pode usar técnicas demoníacas sendo humano, ele pensou furiosamente enquanto estancava o sangramento do pescoço. Os caçadores que haviam se afastado um pouco do demônio viram isso com surpresa e fúria pela insistência do demônio, então, mais uma vez, eles lançaram um ataque. Sanemi, sopro de vento, 8ª postura, primeiro golpe de vendaval. Ele exclamou furiosamente enquanto dava um golpe circular gigante, cortando Kokushibo de todos os ângulos, adicionando vários cortes em X-Jomei. Sopro de pedra, 5ª postura, roda de pedra firme. Ele exclamou furiosamente enquanto jogava suas armas, destruindo tudo ao redor do corpo de Kokushibo. Tokito, Breath of Fog,
Primeira postura: céu em colapso, névoa distante. Ele exclamou furiosamente, dando uma estocada que perfurou o peito do demônio, causando muito dano, já que a espada era carmesim. Naruto rapidamente fez Tokito aparecer perto dele enquanto via, junto com os outros, como o demônio havia se regenerado, mas de uma forma muito grotesca. Kokushibo, já, olhe para ele, Yoshi, e seu pirralho maldito, agora eu sou invencível e serei o número 1, ele disse, rindo com maldade e loucura. Naruto, você é um velho nojento, disse ele com desgosto pela aparência do demônio. Kokushibo continuou rindo loucamente, ignorando as palavras de Naruto, mas atrás dele estava um garotinho com roupas vermelhas. Yoshi, irmão, seu sonho era se tornar o samurai mais forte do país, certo? Eu também quero ser como você, quero me tornar o segundo mais forte do país, disse ele com um sorriso gentil. Kokushibo parou de rir quando se lembrou do que seu irmão havia lhe dito e começou a se olhar da cabeça aos pés enquanto uma pergunta lhe vinha à mente. Kokushibo, era realmente isso que ele queria? Ele se perguntou com arrependimento e naquele instante viu como o lugar onde Tokito o havia esfaqueado, bem como onde Naruto havia dado seu corte, começou a desmoronar. E, num movimento rápido, Gyomei destruiu a cabeça do demônio, enquanto Naruto, Sanemi e Tokito desferiam poderosos ataques em seu corpo, destruindo ainda mais. Kokushibo, use as técnicas, eu não consigo usar minhas técnicas de sangue demoníaco. Ainda não, eu ainda posso me regenerar, eu ainda não perdi, ele disse para si mesmo desesperadamente. Naruto, apenas morra, velho, e aceite sua punição por todo o mal que você causou a muitas pessoas, ele disse seriamente enquanto observava o demônio desmoronar. Kokushibo, é por isso que vivi por centenas de anos. Eu realmente não queria morrer. Tanto que me transformei em um monstro horrível e um rato de laboratório. Eu realmente queria ficar mais forte. Tanto que comi todos aqueles humanos. Ele se perguntou com muito arrependimento. O corpo de Kokushibo desapareceu lentamente sob o olhar dos caçadores. Kokushibo, eu realmente não quero morrer. A ponto de me tornar essa criatura miserável? Não, eu queria ser como seu Yorishi. Ele pensou tristemente quando o rosto de seu irmão veio à mente. Inserir. Homem do mundo, estendido, flashback que narra Kokushibo na época em que nascemos gêmeos, era considerado azar e causava conflito no sucessor. Meu irmão Yoshi nasceu como uma marca de nascença horrível e, por causa disso, meu pai ordenou que ele fosse morto. Mas, quando minha mãe ouviu isso, ela perdeu o controle de si mesma em fúria e raiva. Então, em vez de matar meu irmão, o plano era que ele se tornasse um padre em um templo quando fizesse 10 anos. Duas crianças podiam ser vistas vestindo roupas completamente diferentes. Apesar de sermos irmãos, nossos quartos, nossos kimonos, nossa criação, até mesmo nossa comida eram quase completamente diferentes um do outro e foi por isso que Yoshi nunca saiu do lado da nossa mãe. Sempre que eu o via, ele estava abraçando nosso lado esquerdo. Eu sempre pensei em Yoshi como uma criança lamentável. Eu entrava no pequeno quarto de 3 tatames de Yoshi quando meu pai não estava olhando, pois meu pai notaria se eu desse a ele meus próprios pertences. Fiz uma flauta e dei a ele. Nishikatsu podia ser visto no quarto de Yoshi, entregando-lhe a flauta enquanto ele olhava para ela sem nenhuma expressão. Desde que Yoshi era um bebê, eu nunca o vi sorrir, ele nunca falou até os 7 anos, então as pessoas pensavam que ele era surdo. Mas eu percebi que ele era diferente naquela época, quando eu estava praticando minha esgrima no jardim, e Yoshi estava parado atrás do pinheiro sem fazer um som. Isso me arrepiou até os ossos. Você podia ver como Nishikatsu, assustado, viu um Yoshi que o encarava. Yoshi, irmão, seu sonho é se tornar o samurai mais forte do país? Perguntei curiosamente. Quando penso naquele momento em que ele falou pela primeira vez, ele falou fluentemente, foi tão chocante que prendi a respiração e deixei cair minha espada de madeira. Depois disso, ele de repente começou a dizer que queria ser um samurai, embora ele devesse ser enviado ao templo quando fizesse 10 anos, ele deveria se tornar um sacerdote. Não entendi. Yoshi sorriu pela primeira vez. Naquele momento, senti nojo. Um samurai luta com sua vida em jogo. Uma criança que corre para sua mãe assim que a vê nunca poderia se tornar um homem assim. Nishikatsu olhou para o irmão com desdém, sem saber o que dizer. Mas depois disso, durante minhas práticas, Yoshi começou a ficar dizendo que queria ser ensinado. O subordinado do meu pai, que estava me ensinando o caminho da espada, deu a ele um pequeno shinai e tudo o que ele disse foram instruções básicas sobre como segurar a espada e tomar uma posição. Então, o subordinado do meu pai disse a Yoshi para ir diretamente até ele.
Yoshi avançou em alta velocidade em direção ao homem, dando muitos golpes rápidos que o homem não conseguiu bloquear e então, com grande força, o homem de cabelos negros o atingiu na perna, o que o fez cair no chão, para a descrença de Michikatsu com o que ele acabara de ver. Eu nunca fui capaz de atingir o corpo daquele subordinado, não importa o quanto eu tentasse, porém ele perdeu a consciência depois que Yoshi desferiu 4 golpes em um piscar de olhos. Uma criança de 7 anos o atingiu no pescoço, peito, estômago e tornozelos, mas, embora não houvesse anormalidades em seus ossos, ele tinha um inchaço do tamanho de punhos e, depois disso, Yoshi nunca mais disse que queria se tornar um samurai porque ele não suportava a sensação de bater em alguém, era horrível. Michikatsu observou Yoshi se afastar do campo de treinamento com uma expressão triste. Eu realmente queria saber o segredo dele, então perguntei a ele, quando o persegui e o pressionei para me contar. Yoshi disse algo estranho. Yoshi, os pulmões dos seus oponentes se expandem antes de atingirem, então devemos observar atentamente os movimentos ósseos, a contração muscular e o fluxo sanguíneo, disse ele seriamente, olhando para os pés. Levei um tempo para entender suas palavras até chegar à conclusão de que Yoshi podia ver através dos corpos de seres vivos, assim como sua marca. Ele também nasceu com uma visão especial e tinha a capacidade física de responder imediatamente a essa visão. O garoto que eu achava lamentável todo esse tempo era claramente mais forte do que eu. Yoshi, mas em vez de falar sobre a espada, quero jogar Sugoroku e empinar uma pipa com você, irmão, disse ele com um pequeno sorriso. Eu queria me dedicar à espada e esse era um caminho de dor, suor e lágrimas, e depois de tudo isso nossos papéis se inverteram e agora eu era quem seria enviado para aquele templo, arruinando todos os meus sonhos. Mas uma noite Yoshi veio ao meu quarto e me disse que a mãe havia morrido e apesar de tudo ele me mostrou aquela flauta idiota que eu fiz para ele. Yoshi, esta flauta, disse ele enquanto desembrulhava o objeto de um pequeno lenço. Michikatsu, flauta? Ele perguntou, confuso. Yoshi, penso nesta flauta que você me deu como se fosse você, irmão, não importa o quão distantes estejamos, nunca ficarei deprimido e trabalharei diligentemente todos os dias, disse ele com um sorriso. Yoshi tinha aquela flauta que só conseguia fazer sons desafinados em sua bolsa e ele a guardava como se fosse um tesouro. Ele sorriu mais uma vez, aquela coisa era lixo, eu não entendia por que ele estava tão feliz, nojento, mas eu não conseguia dizer nada sobre isso. Então, ele abaixou sua cabeça bem baixo com um olhar satisfeito e saiu para algum outro lugar, levando apenas o que tinha com ele e nenhuma outra bagagem. Michikatsu observou sem nenhuma expressão enquanto seu irmão se despedia dele. Então, quando li o diário de nossa mãe, entendi muitas coisas que me fizeram, a partir daquele momento, ouvir o som do meu corpo se dilacerando da inveja. Desprezei do fundo do meu coração o prodígio conhecido como Yoshi. Meu pai enviou mensageiros ao templo para trazer Yoshi de volta, mas ele não estava lá. Ele havia cortado todo o contato e desaparecido completamente, não importava o motivo. Meu desejo foi realizado e vivi por 10 anos uma vida pacífica. Fui abençoado como uma esposa e filhos. Eles eram dias pacíficos e chatos. O tempo passou muito devagar, mas um dia, quando encontramos um demônio, nossos caminhos se cruzaram novamente. Michikatsu estava diante de um demônio com sua espada quebrada e, quando o demônio estava prestes a atacá-lo, Yoshi apareceu e cortou a cabeça do demônio, surpreendendo Michikatsu. Yoshi me salvou do demônio, sua habilidade com a espada melhorou muito. Quando ele era criança era insignificante, ele derrotou facilmente algo que nem era humano. Assim que vi Yoshi, meus dias de paz foram destruídos, ciúme e ódio queimaram em meu estômago mais uma vez. Yoshi, perdoe-me, irmão, ele se desculpou com pesar pelo atraso. Yoshi pediu desculpas pelo atraso e pela morte de meus subordinados. Yoshi era forte e havia se tornado um homem sem falhas. Eu vi sua força e habilidade e queria que tudo fosse meu. Abandonei minha esposa e filhos para seguir o caminho de um caçador de demônios como Yoshi. Ele ensinou a todos suas técnicas de espada e respiração, mas nenhum deles conseguiu atingir seu nível, então ele adaptou as forças de cada pessoa e ensinou a eles uma técnica de respiração modificada e assim nasceram as derivações da respiração solar. Yoshi pode ser visto ensinando vários espadachins a usar respirações, incluindo Michikatsu. Pouco tempo depois, uma marca também surgiu em mim igual a de Yoshi, mas no final, eu não conseguia usar o sopro solar. Eu mal conseguia usar uma variante que mais tarde chamei de sopro lunar.
Eu pensei que poderia alcançar Yoshi se eu apenas treinasse um pouco mais, mas enquanto eu estava angustiado com essas memórias dolorosas, as pessoas marcadas começaram a morrer em massa, elas receberam a marca em troca de suas vidas e então essa era de ouro logo chegou ao fim, não havia futuro para mim e eu não tinha mais tempo para treinar. Muzan, por que você não se torna um demônio, então? Se você se tornar um demônio, viverá para sempre. Você quer aperfeiçoar suas técnicas e eu quero transformar um guerreiro que pode usar o sopro em um demônio. Nós dois ganhamos. Então, o que você diz? Você pode escolher seu destino. Nenhum outro espadachim, disse ele, sorrindo maliciosamente. O destino que eu desejava do fundo do meu coração estava diante de mim. Eu estava livre das minhas amarras, ou pelo menos era assim que deveria ter sido, mas você apareceu diante de mim mais uma vez e não apenas me mostrou que realmente transcendeu este mundo, mas você cedeu enquanto estava na minha frente e morreu de velhice. Ninguém, nem mesmo aquele homem poderia derrotá-lo, ninguém poderia sequer arranhá-lo. Yoshi, por quê? Porque você sempre me faz sentir patético. Kokushibo, em pura raiva, dividiu o corpo de Yoshi em dois. Ódio odiado. Kokushibo observou com fúria a flauta amaldiçoada que ele lhe dera cair do cadáver de seu irmão e se lembrou das palavras dele, fazendo derramar lágrimas. Pare, eu te odeio, só de ver seu rosto me deu vontade de vomitar, só de ouvir sua voz minha testa rachou de raiva, apesar de tudo isso e tendo vivido por séculos, ainda vejo seu rosto claramente em minhas memórias, esqueci os rostos de nossos pais, minha esposa e filhos, mas o seu ainda estava tão claro em minha mente, assim como o único sol, todos os humanos que o cercavam ansiavam por você e estendiam suas mãos implorando por você, no entanto, nossa única opção era nos contorcer em sofrimento e dor, fim do flashback, fim da narração. Fim do Host Kokushibo. Até que eu desapareça em cinzas e desapareça-se, nada, eu não tenho nada, eu deixei minha casa, eu deixei minha família e eu deixei minha humanidade. Eu tentei matar meu descendente sem hesitar, eu abandonei meu passado de samurai, apesar de ter chegado tão longe, foi inútil. Você me disse que todos aqueles que se dedicaram a um objetivo chegaram ao mesmo destino, mas eu nunca cheguei lá, eu não conseguia ver o mesmo mundo que você viu. Ele pensou tristemente enquanto desaparecia. Naruto, morra, velho, reclamar não adianta mais, ele pensou seriamente ao ver a última coisa que restava do demônio. Kokushibo, após sua morte, todos os espadachins que conheciam o sopro solar foram completamente massacrados por aquele homem e por mim, exceto um que é como você, seu descendente que é abençoado pelos deuses e aquele que obteve o poder dos demônios conquistando o sol em poucos segundos, pensou ele enquanto o rosto de Naruto se aproximava dele. Os caçadores observaram enquanto as últimas cinzas do corpo de Kokushibo voavam e desapareciam no ar, e Naruto estava curando as feridas de todos. Genya já havia recuperado a cor de sua pele. Kokushibo, apesar de tudo o que fiz, sempre me perguntei, por que não posso deixar nada para trás? Por que não posso ser alguém conhecido? Por que você e eu somos tão diferentes? E por que você continuou me amando apesar de todo o desprezo que lhe dei? Yoshi responde, ele exclamou com tristeza e frustração. Yoshi, isso é porque você é meu irmão, minha família para a qual eu apareço muito e não importa o que você faça, o caminho que você tome ou o quanto você me despreze, eu sempre vou te proteger, cuidar de você e te amar, irmão, já que você é o melhor irmão que eu poderia ter tido, ele disse com um sorriso enquanto tocava o rosto grotesco de um Kokushibo incrédulo. Kokushibo, e eu sinto muito, Ototo, eu só queria ser como você, ela disse, derramando lágrimas de tristeza e arrependimento. Yoshi, eu te perdoo, mas você terá que pagar por tudo que causou, irmão, então eu te acompanharei para onde quer que você seja enviado e de agora em diante vamos deixar o resto para nossos descendentes, disse ele com um sorriso gentil. Kokushibo, claro, vamos, irmão, disse ele com um sorriso enquanto caminhava ao lado do pequeno Yoshi. Naruto recolheu os pequenos pedaços da flauta enquanto os guardava e deu um sorriso para seus companheiros porque eles haviam derrotado oficialmente todas as luas superiores e os corvos já haviam avisado os outros caçadores que comemoravam sua vitória. Naruto, todos se saíram bem, mas o MVP vai para Genya sem dúvidas, ele disse sorrindo e os outros assentiram enquanto observavam o mencionado que estava descansando. Com o Naruto original. O homem de cabelos dourados tinha metade de sua capa rasgada enquanto observava Chandler desaparecer lentamente e Madara estava de joelhos na frente dele, olhando para ele furiosamente. Madara, maldito pirralho, disse ele com dificuldade e dor. Naruto, dessa vez eu vou te matar, seu desgraçado, disse ele, também furioso. Fim da parte 34.